E se o século XX não fosse só uma sucessão de eventos aleatórios? E se, na verdade, fosse tudo uma grande reação em cadeia? Quase como um dominó a cair, onde cada peça derruba a seguinte. É isso que vamos tentar perceber. Vamos seguir o rastro desta sequência incrível de acontecimentos. Bem, para percebermos esta história, temos que recuar no tempo, até mais ou menos 1914. Como é que era o mundo nessa altura? Ora bem, era um mundo de impérios, impérios gigantescos. O britânico, o francês, o russo, eles dominavam praticamente o planeta inteiro, com vastos territórios e populações sob o seu controlo. E para quem vivia na época, parecia que isto ia durar para sempre. Era a ordem mundial. E aqui está a grande pergunta que nos vai guiar. Como é que esta estrutura de poder global, que parecia tão, mas tão sólida, se desintegrou de uma forma tão espetacular? É precisamente por aí que vamos começar. Vamos olhar para esse mundo, no seu auge, no pico do poder imperial, um pico que, como vamos ver, era bastante mais frágil do que parecia. É que essa estabilidade era, na verdade, uma ilusão. Por baixo da superfície, a Europa, que era o centro do poder mundial, estava completamente dividida. Tínhamos dois blocos, duas alianças militares, a olharem-se de lado. E isto criou, literalmente, um barril de pólvora. Era só uma questão de tempo até que uma pequena faísca fizesse tudo explodir. Pois, e a explosão chegou mesmo. A Primeira Guerra Mundial. É que isto não foi só mais uma guerra. Foi o evento, o cataclismo, que pôs um ponto final nessa velha ordem dos impérios. E as peças de dominó começaram a cair a uma velocidade alucinante. O assassinato em Sarajevo foi a tal faísca. De repente, aquele sistema complexo de alianças foi ativado. Pensem nisto. Em pouco mais de um mês, quase toda a Europa estava em guerra. E, claro, arrastaram os seus impérios pelo mundo inteiro para o conflito. Vamos olhar outra vez para este mapa. É importante fixar esta imagem, porque este era o ponto de partida. E acreditem, tudo, mas tudo mesmo, estava prestes a mudar para sempre. Foram 4 anos de uma brutalidade inacreditável. Milhões de mortos, economias em ruínas, sociedades inteiras traumatizadas. O preço desta guerra foi tão, mas tão alto, que abalou os próprios alicerces dos impérios que a começaram. E o resultado? O mapa do mundo foi completamente redesenhado. Olhem bem para isto. 4 impérios gigantescos, o alemão, o russo, o austro-húngaro e o otomano, desapareceram. Foram pura e simplesmente varridos do mapa. E com eles, um enorme vazio de poder ficou ali, bem no centro da Europa e do Médio Oriente. Ok, os impérios caíram. E agora? Agora o mundo entra numa fase completamente nova. Com este vazio de poder, abre-se uma espécie de competição, uma batalha feroz de ideias, para ver quem preenchia esse espaço. E a grande questão, no período entre as duas guerras, era precisamente essa. A velha ordem acabou, e agora? O que é que vem a seguir? Qual é a nova ideia que vai moldar o futuro do mundo? Basicamente, tínhamos três grandes concorrentes nesta corrida. De um lado, a democracia liberal, defendida por gente como Woodrow Wilson, que falava em cooperação e autodeterminação. Do outro, o comunismo de Lenin, que queria uma revolução global dos trabalhadores. E, a surgir com muita força, o fascismo de Mussolini, com uma mensagem de nacionalismo extremo e poder autoritário. E como se esta competição já não fosse tensa o suficiente, em 1929 vem a Grande Depressão. Foi como deitar gasolina na fogueira. A crise económica foi tão brutal, tão global, que as pessoas perderam a fé na democracia. De repente, as promessas radicais do comunismo e do fascismo começaram a parecer muito, muito mais atraentes para milhões de pessoas que estavam francamente desesperadas. Ora, esta batalha de ideias não ia ficar só nas ideias. Não. Ela estava a caminhar para um novo conflito e acabou por explodir na guerra mais destrutiva que a humanidade alguma vez viu. Se olharmos para os anos 30, vemos o caminho a ser traçado, passo a passo. O Japão invade a Manchúria, a Itália invade a Etiópia, a Alemanha começa a expandir-se e as democracias ocidentais, bem, não fizeram muito para os parar. Cada passo que eles davam sem resposta só lhes dava mais confiança para o passo seguinte e o destino final deste caminho, a Segunda Guerra Mundial. E quando a poeira da Segunda Guerra assentou, o mundo era outro. O domínio da Europa acabou. Das cinzas da guerra levantaram-se dois novos gigantes, duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética. E eles tinham visões para o mundo que não podiam ser mais diferentes. Isto deu início a um tipo de conflito completamente novo, a Guerra Fria. Não era uma guerra com batalhas diretas entre americanos e soviéticos. Era mais subtil, mas igualmente perigosa. Uma tensão constante, uma corrida às armas nucleares, guerras noutros países, chamadas guerras por procuração, e, claro, uma batalha ideológica para ver quem dominava o mundo.
E isto leva-nos à fase final da nossa reação em cadeia, à altura em que os últimos vestígios da velha ordem imperial finalmente caem e a própria Guerra Fria tem um desfecho que poucos esperavam. Lembram-se dos velhos impérios europeus, como o britânico e o francês? Pois, as duas guerras mundiais foram o golpe de misericórdia. Ficaram de rastos, tanto a nível financeiro como moral. Simplesmente já não tinham força, nem dinheiro, nem legitimidade para impedir os movimentos de independência que cresciam na Ásia e em África. E o que é que aconteceu a seguir? Uma verdadeira explosão de novos países. É só olhar para os números. Em 1945, havia cerca de 50 nações independentes. Em 1991, já eram umas 170. O mapa do mundo transformou-se de uma maneira absolutamente radical. Foi uma mudança tão profunda como aquela que vimos depois da Primeira Guerra Mundial. E chegamos à última grande peça do dominó, a União Soviética. Aquele projeto comunista que tinha começado com a Revolução em 1917 simplesmente implodiu por dentro. É irónico, não é? As reformas de Gorbachev, que até eram para tentar salvar o sistema, acabaram por ser o empurrão final. Vimos o Muro de Berlim a cair em 89, um momento icónico, e em 91 a própria União Soviética deixou de existir. Fim da história. A Guerra Fria tinha acabado. E pronto, está aí a reação em cadeia do século XX. Começou com a queda dos impérios, passou por uma guerra brutal de ideias, uma guerra mundial, uma guerra fria, e tudo isto, passo a passo, criou o mundo em que vivemos hoje. O que nos deixa a pensar, não é? Se olharmos para trás e virmos estas transformações todas, a grande questão para nós hoje é que forças, que ideias estão agora a moldar a nossa nova ordem mundial.